Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Ali. Hoje eu estou aqui com a Márcia Rispoli. A Márcia é mãe de autista e está aqui para ter uma conversa conosco, contar-nos um pouco sobre essa jornada, sobre as necessidades, os desafios, para podermos olhar então depois como que podemos ter políticas públicas e como que podemos dar mais atenção, não somente a essas crianças, essas pessoas especiais, como também para o apoio para as suas famílias, que isso é muito importante. Seja muito bem-vinda, Márcia. Muito obrigada. Se apresente, conte para a gente um pouco a sua história. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, porque, como disse um amigo meu, as nossas dores são os nossos propósitos, né? Então, antigamente a gente não ouvia falar muitas coisas, porque um filho especial era, de uma certa forma, uma vergonha, né? Hoje não. Hoje nós temos, graças à aceitação, a muito trabalho, a gente consegue expor as nossas dificuldades. Mas, infelizmente, nem todo mundo entende, né? Eu sou mãe de um menino especial de 17 anos. Né? Sou casada, tenho o Luca, que tem 17 anos e é autista de moderado a grave. Tenho a Bela, que é uma criança padrão, vamos dizer assim, né? E o meu marido, Alessandro, é um pai que participa também dessas dificuldades que nós temos. Eu diria que hoje nós não temos tantas dificuldades assim, porque o autismo é um transtorno de desenvolvimento. Né? E o Lucas já está numa fase que ele está saindo, né? Está quase completando 18 anos, então isso vai se tornando mais leve, sutil. Então, para as mães que têm uma criança com deficiência, com autismo, pode ficar tranquila, vai melhorar. Perfeito. Márcia, acho muito importante, eu sei que pode ser um pouco dolorido a gente voltar em algumas memórias, né? Mas acho muito importante para ajudar novas mães que às vezes ficam em dúvida, né? Com as crianças menores. Ah, será que é? Será que não é? Hoje a gente tem um mundo onde tem tanta informação, mas ao mesmo tempo essa informação toda às vezes acaba nos confundindo. Então, conta um pouco. Hoje o Lucas já está aí com 17 anos, está tudo mais encaminhado, né? Eu acho que essa mensagem é muito bonita, nós vamos repeti-la aqui no final, né? De que a tempestade se acalma, tudo fica mais fácil, mais claro, uma vez que você vai tendo conhecimento e tendo as ferramentas, né, para trabalhar com tudo isso. Mas conta um pouquinho de como foi a tua jornada na descoberta disso, as dificuldades também que você encontrou no sistema educacional, no sistema de saúde, como que tudo isso, porque a gente precisa identificar e ver como foi isso para buscar, né, ver o que melhorou hoje e como ajudar também essas mães que estão aí no começo dessa jornada, que tem uma criança às vezes, e hoje a gente fala do espectro autista, né? Que Exato, é um espectro, então, ou seja, é amplo. Então, para os pais se identificarem ali, como foi as primeiras observações, como foi para você, como mãe, qual foi o apoio ou não que você teve, né? Então, Alessandra, isso é algo muito pessoal. Eu diria que a coisa mais irritante para uma mãe, quando o seu filho, ela descobre que ele tem alguma coisa diferente, é que chega no médico, o médico lança uma sementinha de dúvida que pode vir a ser um autismo, e a mãe pergunta, e agora? Né? E ele responde para a gente assim, cada autista é um autista. E aí você fica naquele vácuo, né? Na verdade, nem os médicos, nem ninguém sabe o que vai acontecer mais para frente. Agora, essa questão do espectro, eu particularmente, né, essa é uma opinião muito pessoal, eu não acho certo ter num espectro uma criança que não fala, que não tem controle de esfíncter, uma criança, um jovem, um adulto, um velho, no mesmo CID, vamos chamar assim, de uma criança que pode ter uma vida normal, ou de um adulto que é autista e tem uma vida normal. Essa vida normal... Mais autônoma, né? Não é só autonomia. É uma vida em sociedade, uma vida em que você trabalha, casa, tem filhos. Eu diria uma vida típica, tá? E outros que não têm condições nem de tomar banho sozinhos. Então, fica muito difícil
para a sociedade num todo, entender que um autista pode ser gravíssimo, tá? Porque a maioria dos autistas que estão na sociedade não parecem tão grave, tá? Eles parecem, assim, talvez mais agitados, alguns muito inteligentes, porque se confunde muito com a síndrome de Asperger, né? Eles são muito focados em determinados temas, mas as pessoas notam naquilo que eles se destacam e não naquilo que eles são deficientes, né? Então, é muito comum, por exemplo, falar, eu tenho um filho autista, aí a pessoa fala assim para mim, eles são tão inteligentes. Eu digo, olha, não é bem assim, né? Eu diria que 70% dos autistas, né, a partir de moderados, tem uma deficiência cognitiva, né? E a grande maioria deles também tem uma comorbidade. Perfeito. Então, como mãe de um autista, por exemplo, você já acha que a classificação do CID, a gente colocar todos num espectro só, algo que a legislação vem e nos impõe, acaba sendo prejudicial no caso dos autistas mais graves. Com certeza. Indubitavelmente. E é muito difícil você falar, educar uma sociedade ou repassar algum conhecimento quando você está... esse grau é muito estendido, né? Claro. Então, hoje, se você perguntar... é a mesma coisa com a inclusão, né? A gente ouve muito pessoa falar assim, a inclusão. Se você pegar determinadas classes, determinados nichos da sociedade, eles vão achar que inclusão é tratar todo mundo igual. Enquanto que inclusão é tratar suas diferenças, ensinar a respeitar as diferenças. Então, não é todo mundo igual, né? Então, eu me lembro que logo que começou essa história de inclusão, há uns 8 anos atrás, eu fui participar de um triatlon que os bombeiros fizeram aqui com a minha filha, que é padrão. Eu cheguei lá com meu filho, não tinha um lugar para deficiente, não tinha prioridade para deficiente, não tinha mobilidade nenhuma, tinha escada, não tinha nada preparado para deficiência. Aí eu fui lá e falei com o pessoal os bombeiros que estavam realizando o evento. Aí uma pessoa do corpo de bombeiro falou assim, mas aqui nós tratamos todos iguais, isso é inclusão. Não é. Não é. Eu quase caí da cadeira. Eu não sabia se eu pegava a minha filha, tadinha, que estava lá toda, né, eufórica, ou se eu tirava o meu filho, que estava tendo crise. Por não ter acessibilidade ali. Não ter condições mínimas de estar naquele local. Então, e eu fiquei bem dividida como mãe, assim, sabe? Claro. Aí o meu marido pegou meu filho e não tinha nem vaga para deficiente. Conta um pouquinho sobre a trajetória, assim, o diagnóstico dele. Como foi esse processo para chegar no diagnóstico? O que você sentiu da rede de apoio de saúde pública? Um pouquinho desse começo de jornada. Então, eu perdi um bebê no 5º mês. Quando eu engravidei do Luca, eu digo que eu não engravidei, eu acho que eu choquei. Porque eu sentei, eu não levantava nem quase da cadeira, não subia a escada, porque eu tinha medo de perdê-lo. Então, o Luca foi, assim, extremamente esperado, né? E quando o Luca nasceu, né, ele nasceu bem, apgarnóficos e tal, tudo certinho. Ele teve amarelão, que eles chamam. Só um esclarecimento aqui para mim e para todas as pessoas que estão nos vendo e assistindo. O autismo, em todos os exames de pré-natal que a gente faz, não tem nenhum que a gente possa fazer para antecipar isso, para saber se a criança tem a possibilidade de ser autista. Não tem. Tá, ok. É uma surpresa mesmo. E nem é uma surpresa quando nasce, né? Porque existe algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Down, que às vezes até não aparece num pré-natal, mas você vê ao nascer. Ao nascer, O autismo não, né? Está no desenvolvimento, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho muito triste, não aconteceu comigo, mas eu acho muito triste, que aos 2 anos existe uma poda neural, uma quebra neural, né? E as crianças que estavam num desenvolvimento normal desenvolvem um autismo, né? E aí é um grande susto para os pais, né? E como eles não têm nenhum traço físico que demonstra, então fica ainda mais difícil. Você está vendo ali uma criança com
todas as características de uma criança padrão, típica. E ela não tem, ela tem comportamentos esquisitos, vamos dizer assim, né? Okay. Então, quando o Luca nasceu, eu observei, assim, mais ou menos aos 6 meses, que ele se fixava muito na luz e ele teve um meneio de cabeça com 6 meses. Quando eu levei, aí eu fiquei preocupada, levei ao pediatra, e o pediatra viu o meneio, me mandou para um neuro, Dr. Antoniuk, Sérgio Antoniuk, lá em Curitiba. E quando eu cheguei, ele olhou bem para o Luca e, assim, hoje eu vejo claramente que ele já sabia tudo. Só de olhar. E ele foi, assim, um mestre para mim, porque ele tratou a mim, não ao Luca. Porque o Luca não tinha tratamento e não tem tratamento. Teriam intervenções, mas não era medicamento, não era nada. E não havia nada que ele pudesse dizer. E também, às vezes, uma criança com 2 anos, a percepção de mundo dela é diferente, né? Então, qualquer coisa ali, ela talvez, para ela, se ela tá comendo, tá tomando, né, tomou banho, tá quentinha, tá tudo certo. Sim, e ele era do tipo quietinho, o Luca, né? E aí, ele me mandou fazer... E o Luca só tinha 6 meses. Nossa, 6 meses. E aí, ele me mandou fazer fisioterapia com o Luca. Aí eu me lembro que eu cheguei com a fisioterapeuta, uma fisioterapeuta super famosa, que tinha, usava um método do Bobat, né, que é próprio para crianças, coisas e tal. Ela olhou, fez uma sessão, na segunda sessão ela falou assim, olha, seu filho tem problema cognitivo, tá? Quase bati na mulher. Eu quase bati nela. Eu saí de lá com o Luca embaixo do braço, mas soltando fogo pelas ventas, como a gente diz, né? Sim. Imagina, né? E aí, aquilo me doeu, que me marcou. Então, quem foi a primeira pessoa que me disse, olha, você tem um filho com deficiência? Isso foi um choque imenso. Nenhum dos médicos me disse isso. O doutor Antoniuk conseguiu me dizer isso de uma forma muito sutil, que não me machucou. E isso me marcou muito no meu diagnóstico. Hoje eu vejo como ele foi humano comigo. Porque eu acho que nos primeiros momentos, quem precisa mais de apoio são os pais e não a criança em si. Perfeito. Existe algum apoio para os pais? Não. Nenhum, né? Zero. Não existe. É como, por exemplo, a vaga para deficientes. Né? Vamos colocar a vaga para deficientes. Tá. Se o deficiente é realmente grave, ele não vai estar lá sozinho. Né? Alguém vai estar lá com ele. Sim. Né? Ou a pessoa vai estar fazendo algo para ele. Né? Claro. Mas a pessoa que está fazendo algo para ele não pode parar o carro ali se ele não estiver. Aí tem que tirar o deficiente de casa, fazer ele junto. Para você poder usar a vaga. Mas aí você também não pode deixar ele sozinho. Então, algo que você podia fazer em 5 minutos, você acaba levando quase 1h30 para fazer. Aí, mas a vaga é para o deficiente. Mas qual o número de deficientes que vão usar aquela vaga sozinho? No mesmo momento. No mesmo momento. Aí você fala, mas você... as pessoas, por exemplo, vão... os cuidadores, você vai no mercado, né? Mas você, de repente, está indo no mercado também para comprar comida para ele. Só que você não tem com quem deixá-lo. Né? Ou se você tem, a mãe está sempre com o coração apertado, então ela deixa lá meia hora com alguém, faz aquele supermercado correndo. Só que ela entra no supermercado está lotado, né? Ela não tem direito à fila, porque ela não está com ele. Ela não tem direito à vaga, porque ela não está com ele. Entendeu? Então, aquele mercado que ela teria que fazer em meia hora para ter sossego para ela, para voltar correndo, para cuidar do seu filho, porque nem todo mundo está preparado para cuidar do filho da gente, né? Sim. Acaba sendo completamente desperdiçada. Aí, se você coloca o carro na vaga sem a criança, é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Perfeito. Então, falta realmente um apoio para as famílias, né? Para as famílias dos autistas, aqui no caso, né? Falta. Não só para os autistas, né? Porque aí você começou a fazer algumas intervenções, e aí foi descobrindo, e aí ele foi para a escola regular ou não? Como foi um pouco isso? Tá. E qual o apoio que você teve aí e tudo? Nessa fase, daí o médico disse para mim, olha, põe ele na escolinha.
Ele tinha 1 aninho. Eu falei, não, mas o meu filho, porque eu tinha, né, sonhos para o meu filho, né? Sim. Toda mãe tem sonhos. Não, meu filho vai para a escola só depois dos 3 anos. Eu parei de trabalhar para cuidar do meu filho. Eu já não fui uma mãe muito jovem, então eu queria aproveitar o máximo e não perder nem a primeira fala, nem o primeiro andar, nem o primeiro nada. A primeira fala eu ainda estou esperando. Mas aí eu tive aquele choque inicial com a fisioterapeuta, aí voltei ao médico e ele falou do transtorno invasivo global do desenvolvimento não especificado. Esse é o primeiro diagnóstico que toda mãe de autista vai ter. Porque não pode se fechar o diagnóstico. E daí entra o transtorno invasivo global do desenvolvimento não especificado. Fica até difícil de lembrar, né? O que teu filho tem? Né? Aí você tem que usar esse nome enorme. E que também não diz nada, né? Cá entre nós, invasivo global do desenvolvimento não especificado, não especifica. E aí o Luca entrou na escola regular. Aí o médico pediu espelho para ele. Ele tinha que olhar outras crianças para poder dar continuidade, ver se aprendia com o espelho. Ele foi para a escola e naquela época eram todos pequenininhos, 1 ano e meio, 1 ano, 1 ano e meio. Então eram todos meio iguais, porque ninguém falava quase. Sim. Estavam aprendendo a caminhar e o Lucas só era um pouquinho mais lento. O início do desenvolvimento é bem parecido. É muito parecido. Claro. Aí ele foi crescendo, a professora notou que ele não interagia com as outras crianças. E ele ficava debruçado de costas para as crianças, com a mão no ouvido, na poltrona da professora. E aquela questão da mão no ouvido e a fixação dele na luz chamou a atenção da professora, que me chamou. Eu falei, olha, ele está sob observação, tem um diagnóstico de desenvolvimento não especificado, né? E aí o médico foi acompanhando a cada 6 meses. E durante esses 6 meses, na verdade, ele estava me preparando para o diagnóstico, né? Porque o Luca, ele não teve um retrocesso, como tem a maioria das crianças com quebra neural, né? Ele nasceu autista, posso dizer assim. Tá. Porque já com 6 meses ele apresentava os primeiros sintomas. Aí ele não olhava nos olhos. E aí as coisas começaram a ficar complicadas, mais difíceis. Eu nem procurei apoio do Estado. Eu tinha uma condição financeira que me permitia ir aos melhores locais, então eu fui ao top do top, né? E através, fui na melhor fono, fui na melhor, há 17 anos atrás eu já sabia o que era a aba, já aplicava a aba, né? Então foram coisas assim, eu fui a fundo naquilo que era o melhor. Nem me preocupei em saber se o Estado, como é que eram as outras pessoas, se os outros estavam sofrendo ou não, eu já estava sofrendo pelo mundo todo. E aí o médico começou a receitar remédio para ele dormir. E eu não quis dar. E eu passei 3 anos praticamente sem dormir. Porque eles têm uma deficiência para dormir muito grande. A grande maioria deles, né? E aí, até os 3 anos de idade, ele mamava assim de 1h30, 1h30. Acordava de 1h30, 1h30. Ele está acordado até hoje. Para mim é difícil dormir com ele acordado. Imagina neném, né? Sim. Aí eu praticamente não dormia. Então, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu não trabalhava, eu não dormia, eu não tinha mais horário para comer, porque quando você não dorme, vira aquela confusão, né? E aí vinha a questão da aceitação. O que seu filho tem? Não sei, não sabemos ainda. Na verdade, eu já sabia, mas eu não queria aceitar. E essa aceitação, eu acho que é a parte mais difícil, né? E nessa parte a gente não tem apoio nenhum. Porque você quer levar os seus filhos você leva ele em todos os médicos, do mais caro, do SUS ao mais caro, e vai ouvir a mesma coisa. Nem precisa ir procurar o Dr. Solomon, ele vai dizer a mesma coisa que disse o pediatra do SUS. O que ele tem. Sim. Né? Mas a gente precisa correr atrás, pelo menos, como diz o meu marido, você vai correr atrás para, pelo menos para você achar que você fez tudo. Claro. Né? E é isso mesmo, né? E aí
as fases deles, eles começam a ficar mais diferentes, vão ficando cada vez mais diferentes dos outros, porque não tem nenhuma interatividade social. E nisso ele estava numa escola regular. Escola ótima. Lá em Curitiba, chamava Tempo de Criança. Nossa, eles deram, assim, o maior carinho com o Luca, maior atenção. Mas era diferente. E aí ele começou a achar ruim de ir para a escola, né? Ele ficava melhor em casa. E o médico falava que ele tinha que ir para a escola. E o Estado dizia que ele tinha que ir para a escola. Sim. Né? E ele... Aí eu fiquei assim, ele levava 3 vezes por semana, deixava 2 em casa, né? E ele sofria muito em locais que tinha muitas pessoas, né? Por causa da questão perceptiva do autista. Então, o autista... Qual o maior problema do autista, vamos dizer assim, ao meu modo de ver? É a questão da percepção. Eles ouvem diferente, eles veem diferente, eles têm um tato diferente, um olfato diferente e um paladar totalmente diferente. Então, aquilo que é gostoso para você não é para eles. Aquele som que é agradável para você pode ser terrível para eles. Toda criança gosta de circo. Eu levei o Luca no circo, ele teve uma crise no circo. Sim. Muita luz, muito movimento, som alto, aquela confusão deixou ele desesperado. Então, essas coisas, até você conseguir assimilar que o que é bom para você não é bom para o seu filho, Sim. já começa a levar um tempo, uma certa angústia. E aquela necessidade de que, como você está vendo ali uma criança com todos os aspectos padrões, de que ela vai ficar bem, de que se você pegar o tratamento certo, se você fizer o que tem que ser feito, você vai tirá-la daquele diagnóstico. Não funciona assim. Né? E aí, esse trabalho tem que ser feito realmente com os pais. Existe uma crônica, inclusive o Maynard, que teve um filho que tem paralisia cerebral, colocou, quando o Luca tinha uns 7 anos, ele colocou naquela coluna da Veja. Naquela época a gente ainda lia Veja, assim, revista, né? Sim. E é uma crônica que tem muitos anos já, que fala de uma mãe que tem um filho especial, e que ela faz uma comparação com uma viagem. E nessa comparação, ela coloca como se você estivesse se preparando para ir para a Itália, né? Então, a gestação seria como uma preparação para ir para a Itália. Então, você vê o lugar, você escolhe a roupa, você fala um pouquinho de italiano. Sabe a temperatura que vai estar. Se prepara, né? E o avião pousa na Holanda e te deixa ali num aeroporto, onde você não fala holandês, você só vê 3 vacas, longe de tudo. E aí? A Holanda, aparentemente, é terrível, né? Claro. Você queria estar na Itália, né? E você não consegue nem comer direito, porque você não sabe pedir, né? Então, aí você se vê completamente perdido. E é assim que a gente se vê também quando você tem um filho especial, né? O teu filho, ele não vai corresponder para você aquilo que você está esperando dele, né? Num primeiro momento. Mas, com o passar do tempo, você vai descobrindo que a Holanda é maravilhosa, que tem coisas maravilhosas na Holanda. Ela te torna um ser melhor, ela te faz uma pessoa mais tolerante, ela faz você ver o mundo de uma forma diferente, enxergar o outro, muda completamente a sua escala de valores. Né? Isso tudo são coisas que mães de filhos especiais deveriam aproveitar mais. Ou ter ajuda para ver. Isso que eu ia perguntar, né? Qual é o apoio que as mães precisam quando começa nessa jornada, né? Apoio psicológico, né? Isso. De psicológico, terapias, né? De entendimento, processos de desenvolvimento, às vezes conhecimento mesmo sobre como funciona a parte neurológica, né? Tudo isso. Quais são os tipos de leis que beneficiam os autistas e as suas famílias hoje? Bom, vamos falar a mais recente, que se chama Romeu Mignon, né? Porque eu acho que o autista mais famoso do Brasil é o filho do Mignon. E é uma lei em que te dá uma carteirinha, te propicia ter uma carteira com uma identificação de autista. E o que essa carteira te promove, né? Ela promove que você tenha direitos alcançados
pela lei, que uma mãe de autista também, a Piana, né, conquistou, os direitos todos da própria deficiência, né? Então, nós temos direitos hoje de isenção de impostos, nós temos direitos hoje de terapias, poder ir ao SUS, poder fazer fono, físio, tratamento multidisciplinar. Nós temos muitos direitos no papel. Eu diria que hoje nós temos inúmeros direitos no papel, foi uma grande conquista. Mas eles não são efetivos, eles não são eficazes, porque eles não se realizam. Estão só na lei ainda, estão só no papel. Estão só no papel, exatamente. O sistema ainda não está preparado para atender essas crianças e essas famílias. Não está. Não existe uma sanção, né? Então, o que acaba acontecendo? Você para 5 minutinhos ali na fila do a vaga do deficiente, mas é só 5 minutinhos. Mas é aqueles 5 minutinhos que a mãe precisava. Né? E não tem... Aí, se você parou... Não tem nenhuma penalidade. Ninguém reclamou, você infringiu e ficou por isso mesmo. Você parou, alguém reclamou, você pode ser educado e tirar o seu carro e fica por isso mesmo. Você reclamou, a pessoa que está lá é um egocêntrico, você que espere e ficou tudo por isso mesmo. Sim. Aí você traz uma questão que nós temos em todas as esferas, em todos os aspectos, né? Que é a falta de fiscalização e de uma política efetiva de sanção, de punição aos infratores. Isso realmente é uma questão muito deficiente na nossa sociedade, né? Eu acho que nós não temos, assim... A conscientização é muito importante, trabalhar muito mais a conscientização e também a sanção e as punições para os infratores, né? São as duas coisas que precisam ser mais efetivas na nossa sociedade. Eu tive o prazer de ter feito direito, né? E, embora eu não exerça há muitos anos, então posso até falar alguma bobagem. Mas o que eu noto é que nós temos leis em excesso. Perfeito. Muitas leis, muitas leis. Essas leis nos permitem que as pessoas, elas abrem muitas brechas para as pessoas, os culpados se escusarem de receberem as suas punições, as punições necessárias. Então, o que acaba acontecendo? Nós estamos num país com muitas leis, sem punições, né? Pouco efetivas. Exatamente. Então, isso acaba incorrendo no quê? Hábitos e costumes, e que infelizmente, culturalmente, hoje nós estamos recheados de maldades, egocentrismos, ansiedades. As pessoas não têm mais um olhar para o próximo. Né? A famosa cultura do brasileiro de dar o jeitinho, ele dá o jeitinho para si e, desculpa, dane-se os outros. Bem isso. Márcia, me diz uma coisa, eu quero falar um pouquinho sobre a escola. Depois, o teu filho da escola comum, ele foi para a escola especial ou não? Quais são os recursos que as mães, as famílias hoje têm na questão educacional para os seus filhos autistas, para ter o acompanhamento aí? E quando acaba essa escola, para onde vai? Isso é uma grande dificuldade. Olha, eu vou dar um exemplo bem fácil, acho que, de entender. No começo, como são todos iguais, acaba se colocando numa creche, numa escola. Quando você nota que eles são bem diferentes, aí entra a questão da inclusão e da aceitação dos pais. Né? Então, aqueles pais que ainda não têm aceitação completada, não fizeram o luto, mastigaram aquela dor e não tiveram uma ajuda para enfrentar aquilo de frente, vai pôr o seu filho numa escola regular, achando que ele vai ser um aluno típico. Isso não vai acontecer. Aí ele vai ter que ter um professor que tenha boa vontade de auxiliá-lo e um tutor, né? Então, o que acaba acontecendo é que quem sofre é a criança, nesse primeiro momento. A criança sofre muito, porque ela tem crises, ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. O ambiente é pesado para ela, né? Acorda a história do lado mais fraco. E cá entre nós, como professor, né? Você
se formou para aquilo e você quer ver o resultado dos seus alunos, você quer ver o seu aluno escrevendo, quer ver o seu aluno lendo, né? Ele não foi preparado para lidar com uma criança especial. Isso é outra coisa que eu ia te perguntar, né? Para trabalhar com as crianças especiais que estão autistas, precisa de uma atenção, de um cuidado, de uma forma de fazer diferente, né? Pois você falou muito sobre a percepção deles, né? Eles tudo percebem de outra forma. Então, se a gente for fazer da forma que a gente costuma fazer, com certeza não vai ter comunicação com eles. Exatamente. Então, tem que ter um ensinamento diferente, né? Então, precisamos, os profissionais que trabalham com as crianças, né? Exatamente. Ter uma formação específica. Sim, e uma metodologia específica. E não existe, assim, o que eu acho, assim, muito amplo. Eu tenho curso em crianças especiais. Espera aí. Cada criança especial é diferente. Uns precisam de muito estímulos, outros de menos estímulos. Então, se você tem numa sala 2 crianças especiais, você não pode tratá-las da mesma forma. Cada uma vai requisitar de você uma forma diferente de tratamento. Então, você tem que ser tratado, você tem que conhecer daquilo que o seu aluno tem deficiência. Então, quem vai tratar de autista, tem que saber tratar com autista. Quem vai tratar de síndrome de Down, tem que saber. Quem vai tratar de paralisia cerebral, vai ter. Claro, porque cada uma tem as suas especificidades ainda, né? Não são todas as deficiências. Exatamente. Não são todas as questões tratada da mesma forma, né? Exato. Mas com essa questão da inclusão, ficou obrigatório você colocar o filho na escola, os professores engolirem o seu filho, goela abaixo, né? E os alunos, de certa forma, são origens muito diferentes, então a corda acaba estourando do lado mais fraco e eles acabam sofrendo bullying, sofrendo uma série de coisas, né? E o tutor, né, que tem que ter um preparo muito grande para preparar o mesmo material que está tendo em sala de aula para aquela criança poder entender. Então, são tantas... eu acho assim, essa lei da inclusão foi feita por quem não tem filho especial. Não pode ser, né? Ou que não aceita o seu filho especial. A legislação acabou vindo com o intuito de ajudar, mas atrapalha. Atrapalha. E até por muitos anos nós sofremos, assim, a angústia de perder as escolas especiais. Que é onde nós temos, o pouco que nós temos de recurso para tratar de crianças que realmente não têm repertório para frequentar uma escola regular. Aí entra aquela questão do CID, é autista. Tem autista, tem criança que tem repertório para a escola regular. E tem criança que não tem. Então, olha, brevemente, meu filho entrou numa escola especial, apesar de eu ter relutado bastante, né, aquela questão da mãe, numa escola especial onde ele tinha 5 coleguinhas ali, tá? E desses 5 coleguinhas, eram todos iguais no começo. Era uma menina e 4 rapazes. Nós temos realmente isso no autismo, né? São mais meninos do que meninas. E eles, 2 deles, hoje estão em escola regular. Um dele tem tutor e a outra não tem tutor. A menina não tem tutor. Tem uma vida quase que típica, né? Tem as suas coisinhas diferentes, porque eles são muito literais, não entendem uma piada, uma coisa assim, mas também estão frequentando e tem todo o repertório para trabalhar, para poder ter uma vida muito boa. Tá. E tem o meu filho, tá, que está com 17 anos e está na escola especial. Tá? Ele não teve condições de se alfabetizar, tá? Então, hoje ele participa do EJA, que é a Escola para Jovens e Adultos. Né? Numa escola especial. Na escola especial. Exato. Você mesma, como mãe, não vê condições dele frequentar uma escola regular. Então, porque em que série, em que faixa que ele entraria, né? Ele não tem. E além dele não ter, existe a questão, assim, de que a gente tem que ver o bem-estar da criança em primeiro lugar, eu acho, né? A felicidade dele independe dele saber ler ou escrever, né? Claro. E os momentos o que vai fazer ele feliz não é o que vai fazer todo mundo feliz, né? Então, eu como mãe, eu me vejo na situação de proteger
Uhum. né? E cuidar da felicidade e autonomia dele, né? Tentar ao máximo possível a autonomia. Se ele aprende muito devagar, 4 anos para aprender o que uma criança aprende em 2 meses, são 4 anos. É o tempo meu dele. filho, é o tempo Sim. dele, né? Então, a gente tem que administrar essas situações. Então, o Luca está na escola regular, na escola especial, fazendo EJA. Ele é o aluno mais novo da turma, né? A escola tem... bem diversificado a parte do EJA, tem alunos de idade, né? E ele tem muito bem, ele entrou esse ano, tá bem. E tem os outros 2 estão numa situação muito triste. Um deles entra e sai de hospital porque ele é um risco para a família. E quando ele entra no hospital, o hospital responde assim para ele: mãe, leva embora para casa que ele é um risco para o hospital. Nossa. Aí essa mãe faz o quê? Amarra? Que situação. É. Não tem uma estrutura hoje para ajudar, acolher, orientar essa mãe nesse caso. Não. Onde ele é um caso já extremado e tá... Não tem. O Estado não dá nenhum tipo de cobertura para isso, né? Porque houve, acho que em 1968, uma lei que terminou com todos os manicômios e coisa e tal. Havia uma parte ruim e havia uma parte boa. Sim. Né? O que acontece é que nós não olhamos para aquele que não tem condições de conviver. Ele não tem condições de conviver em sociedade. Tá, o que você faz com ele? O Estado achou que isso era responsabilidade da família. Como está o pai e a mãe dele hoje? Eles trabalham? Como? Não. A mãe está em licença, né? Vou falar de um em específico. A mãe está em licença porque ele saiu da clínica e não tem quem cuide. Aí a mãe cuida dele. A mãe cuida dele. Segundo que pagar para alguém cuidar, a mãe também não pode, para ela poder ir trabalhar. Né? Achar quem esteja treinado e queira o emprego é agulha no palheiro. E se achar, é um valor que ela não tem condições de suprir. Deixá-lo no local em que foi feita a clínica, em que foi feita a internação, o Estado não cobre. Não fica. Não em definitivo, porque é uma clínica. Então, eles vão lá, medicam, modulam um medicamento e mandam embora para casa. Então, hoje ele está em casa, ele quebrou 5 portas esse mês. Nossa. Então, ela gastou só para arrumar as portas R$500. O pai dele trabalha para poder ajudar? Não, o pai dele abandonou a família, esse filho, né? Ele foi embora, foi para Portugal. Então, ela não tem nem como receber pensão dele. Nossa. Existe muito casos assim, né? Sim. Normalmente as crianças ficam com as mães. Mas também hoje nós temos muitos pais que são nota 10, né? Muito mais do que teve antigamente. Mas quero chegar nesse ponto mesmo, que não tem nada do Estado que ajude essa família, essa questão. Não. O caso dele, por exemplo, já foi para a procuradoria, já foi para ministério, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ele continua nessa, vai para a clínica, toma um medicamento, volta para casa. A mãe já quebrou o nariz, ele já quebrou o nariz da mãe, já arrancou o dedo, mordeu o dedo do avô, né? E junto com o autismo ele tem a esquizofrenia. Tá? Tem mais de 1,80 m de altura, é uma criança extremamente forte, tá? E os surtos dele não são previsíveis, tá? E a mãe ontem, até conversei com ela ontem, ela falou assim, eu morro de medo que meu filho se torne um assassino, porque se um dia eu não conseguir segurar e ele matar alguém, ele ainda vai ser um assassino. Sim. Né? E o Estado não tem onde colocar. Existem clínicas particulares, existem algumas caríssimas, né? Muito caras, que seria onde a mãe gostaria de colocá-lo. Porque também ela acha que as clínicas que são mais em conta não têm condições de atendê-lo. Então, o Estado acabou com os manicômios, com essas clínicas. E hoje eles estão aonde? Eu vou te dizer onde eles estão. Que eu acho que eles estão. Eles estão do lado contrário do feminicídio, por exemplo. Esses homens que matam essas mulheres, eles são pessoas com doenças mentais, que estão jogados na rua porque a família não conseguiu cuidar,
e que praticam crimes sem noção do que estão fazendo. Eles estão nas drogas porque ali eles conseguem se conter. Então, hoje, você tem aí um número de pessoas na rua com doença mental muito imenso, grande, cometendo crimes que o governo não dá nenhum tipo de assessoria mental para eles. Simplesmente é crime e vai ser julgado daquela forma. Então, muitas vezes, quando você vê uma pessoa assim, doente de ciúmes, isso não é normal, gente. Claro. Essa pessoa tem um problema. Vamos tratar disso, né? Sim. Então, fica difícil, né? Essa mãe, por exemplo, está desesperada, não tem onde colocar o filho, o Estado não cobre. Tá bom, Márcia. Bom, foi muito intensa a conversa aqui hoje. Passou muito rápido. Muito rápido. Temos muitas coisas para falar sobre isso, né? Eu queria te agradecer imensamente ter vindo, aberto a sua história, contado um pouco disso, né? Obrigada. Queremos dar ouvidos a essa necessidade que temos na sociedade, a essas mães, a essas famílias que sofrem com isso, né? É bastante grave e você vê, a gente precisa estar perto dessas famílias, ouvir realmente a necessidade real delas e entender melhor isso, porque às vezes é isso, às vezes os políticos legislam, né, buscando atender a necessidade, mas passam leis que você vê no final não são efetivas, ou às vezes vêm na contramão de ajudar a família e a real necessidade, como algumas situações que a Márcia apontou aqui hoje, né? Márcia, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para todo mundo que está nos vendo, que está nos ouvindo, né? Você mencionou também no começo do podcast um livro. Eu queria que você deixasse o nome desse livro para quem tem interesse em buscar. Então, por favor, a sua mensagem final aí. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que esse é o momento. Esse é o momento de você procurar a pessoa que você vai eleger, né? Eu não estou falando isso pela situação de que você é uma candidata, mas esse é o momento em que você pode chegar até alguém, pedir, dizer a sua necessidade e depois cobrar. Sim, acompanhar e cobrar é muito importante, né? Então, se a gente não aproveitar agora esses últimos momentos onde você vai definir o seu voto, sabendo para que você vai dar e cobrar dessa pessoa, vai continuar tudo do mesmo jeito, né? Essa é a primeira o primeiro ponto que eu queria colocar, porque é um ponto mais importante para a gente poder mudar. Perfeito. Mudar essa situação. O segundo ponto é que o autismo, falando propriamente do autismo, é um transtorno de desenvolvimento. E como transtorno de desenvolvimento, ele tende a melhorar com o passar do tempo. A fase mais difícil, acredito eu, é entre os 7 e os 14 anos. São 7 anos realmente muito difíceis. E o que eu vou dizer? Se os pais ainda não têm apoio, busquem apoio. Vocês precisam mais do que, às vezes, os seus filhos. Porque se não houver uma aceitação, isso não vai refletir no comportamento dele, né? Então, eu brinco, meu filho começou a tomar remédio com 13 anos, 13 para 14, quando entrou na puberdade. Mas eu tomo remédio desde que eu soube que ele era autista, entendeu? Então, a gente tem que escolher quem toma, eu ou ele. Uhum. E o livro que eu comentei chama-se Longe da Árvore, Pais e Filhos em Busca de Identidade. O autor é Andrew Solomon. Uhum. E é um livro que trata de várias comorbidades e trata com realismo, retrata a atual situação das deficiências e coloca uma pergunta muito interessante: é deficiência ou é identidade? Porque hoje, em países mais desenvolvidos, cada deficiência cria a sua própria cultura. Os surdos, os mudos têm a sua cultura, né? Os Down têm a cultura deles. E você viver nessas comunidades com as suas próprias culturas gera uma identidade, né? Perfeito. Então, esse ponto é muito interessante da gente analisar. Mas mais interessante do que isso é a forma como ele coloca todas as deficiências com as suas especificidades e de forma que a gente consiga entender que nem tudo é como a gente gostaria que fosse, né?
E o livro é claro. Perfeito. E talvez para os pais não tão preparados, como eu não estava, quando a moça virou para mim e falou assim, olha, o seu filho tem um problema cognitivo. Acho que nenhum tá, né? Talvez não seja o momento. Mas compre, daqui uns 3, 4 anos, leia. É um livro realmente fantástico e que abre muito os olhos da gente. Perfeito. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, conversando com você, Alessandra, e repassando, né, para as mães a necessidade que a gente tem de se unir, de fazer as coisas juntos, de poder ir até alguém que realmente possa nos ajudar, né? Perfeito. Porque a gente sozinho não faz nada. Né? Sim. E, como diz, os deputados, os vereadores, o ministro, o presidente, eles nos representam. Uhum. E nós somos uma classe que tem que ser representada, nós quase não temos representantes. E somos um contingente muito grande de pessoas sofredoras. Perfeito. Pois é isso, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês também, que são duas, na verdade. A primeira é que nós precisamos, primeiramente, antes de tudo, vencer os próprios medos e a própria vergonha de trazer isso à luz, né? Minha avó fez eu lembrar da minha avó dizia muito, né? Roupa suja se lava dentro de casa. E eu vejo quantas dores minha avó viveu sozinha por acreditar que roupa suja se lava dentro de casa. Claro, a gente não tem que sair por aí espalhando e falando aos 4 ventos, mas nós precisamos buscar falar com as pessoas ao nosso redor, com pessoas de confiança e nos unirmos às outras pessoas, porque essa dor nunca é só sua. Tem outras pessoas com esse mesmo sofrimento. E a união faz a força, né, Márcia? Exatamente. Quando a Márcia fala precisamos nos unir, somos muitos sofredores, nós precisamos mesmo nos unir para escolher as pessoas, formarmos grupos, podermos cobrar dessas pessoas também. Muitas vezes a gente sente e fala, né, não, ninguém faz nada, mas e eu estou fazendo, eu preciso também fazer. Apesar da dor, eu entendo os momentos e tudo isso é muito difícil e desafiador, mas procurem. Falem, não tenham vergonha, vença a vergonha, se unam a mais pessoas, né, que têm essa mesma dor para poder buscar essa representatividade e trazer o olhar para isso. E aí, o que a Márcia começou falando lá no início, eu venho trazer para o final, que é a tempestade se acalma. É verdade. Nunca perca as esperanças, não deixe de ir atrás, tenha fé em Deus e faça o que você pode fazer. Porque se acalma, né, Márcia? Calma, dê o seu melhor, confie no Senhor e tudo Ele vai suprir. Né? A gente precisa buscar o equilíbrio na vida, né? E é muito difícil o equilíbrio junto com alguém especial, né? Então, mas ele pode ser melhor. Eu sei porque eu tenho uma vida plena, amo meu filho do jeito que ele é e nós somos felizes com ele. Isso. E né? todos somos filhos amados de Deus e todos estamos aqui por um propósito. Então a gente não pode nunca perder isso de vista. Muito obrigada e até o próximo podcast da Ali.